Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Porque ele me conhece é o título da mensagem dessa manhã. E o nosso texto está em João capítulo 4. É o final ali do que acontece no encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é uma passagem bastante conhecida. Então, nós vamos olhar ali para os versículos 39 a 42. João 4, 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós estamos vendo no texto aqui que aquela mulher samaritana que foi encontrada por Jesus no poço e que teve aquele diálogo extenso, bastante intrigante, ela depois volta para sua cidade e testemunha a respeito daquele encontro, a respeito de Jesus. E aí então muitos vão crer. E aí eles vão procurar Jesus, pedir para que fique mais 2 dias, Jesus passa tempo com eles e mais pessoas ainda então são salvas. O texto de hoje, como eu falei, é o desfecho do encontro de Jesus com uma mulher. Um encontro que a gente não entende tão bem as suas complexidades e desafios, mas o versículo 9, quando a gente volta um pouco, ele esclarece os pontos críticos desse encontro. Ele diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou, quando Jesus a abordou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Então a mulher, ela fica surpresa e questiona: é sério que você está falando comigo? Porque, daí João explica, os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Eles eram rivais, eram inimigos. E aí o versículo 27 complementa que quando os discípulos chegaram ali no poço e viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram surpresos. Opa, o que é isso que está acontecendo? E apesar de todas essas questões críticas aí, nós notamos, e o texto deixa claro, que Jesus ele foi intencionalmente ao encontro dessa mulher. Quais são os problemas, então, organizando de novo aqui? Era uma mulher, e os mais radicais proibiam um rabino de saudar uma mulher em público. E ainda de falar em público com a própria esposa, em alguns casos. Essa mulher era samaritana, uma raça mestiça entre judeus e gentios. Samaritanos, eles eram considerados uma mácula, pois além da impureza racial, eles praticavam uma religião sincrética, era misturado, eles não seguiam, não se submetiam à lei de Deus, à lei mosaica, ao Antigo Testamento, de maneira pura e apropriada. Essa mulher samaritana era imoral. Ela já havia tido 5 maridos e o homem com quem vivia não era o seu marido. Você pode conferir isso no versículo 18. E é por isso, porque ela era tudo isso, toda essa complexidade, é que daí a grande maioria dos estudiosos concordam que é por isso que ela foi buscar água no poço ao meio-dia, porque é a hora mais quente do dia, é a hora que ninguém vai buscar água. Quer dizer, era a hora que ela não precisaria encontrar com ninguém. Ela era uma mulher à margem da sociedade, certamente condenada, julgada, rejeitada. Jesus sabia, o Senhor sabia que ela era tudo isso. E ainda assim, ou talvez justamente por isso, o Senhor foi ao encontro daquela mulher para se conectar com ela. E aí nesse encontro a gente vê que Jesus ele alcança a necessidade mais profunda dessa mulher. Os versículos 10, 13 e 14, nós vemos Jesus insistindo na conversa com ela. Eu posso te dar uma água que é viva. Que a mulher tinha vindo buscar água no poço, né? Quem bebe dessa água não vai ter mais sede. Você vem aqui nesse poço todo dia, ao meio-dia, fugindo de todo mundo, sozinha. E toda vez que você vem, você se lembra da sua condição, você se lembra que você está à margem, você se lembra que é impura.
eu posso te dar uma água para saciar essa sua sede, para que você não precise mais voltar aqui. Jesus também, ele trata da confusão religiosa dela, porque assim como ela, muitos de nós procuramos na religião o escape, o disfarce para essa nossa sede mais interior, mais essencial, mais primeira, né? Então, a hora que a conversa começa a fluir, ela fala, opa, então eu quero dessa água, Jesus fala, traz o seu marido. E aí ela, ai, ele sabe. E aí ela muda de assunto. Ah, então, nossa, você é profeta, que coisa. Mas onde que é o lugar mesmo que é para oferecer o culto que Deus aceita? E Jesus vai dizer, a adoração ao Pai não depende de onde, versículos 21 a 24. Se é no monte, se é em Jerusalém, mas de oferecê-la em espírito e em verdade. Aí Jesus traz de novo para o coração, para o interior, para dentro, para a essência do ser. E a gente vê também que Jesus confronta o seu pecado. Quando ele diz, chama o seu marido, ele está dizendo, vamos lá, vamos falar sobre a sua vida imoral, sobre o que não está devidamente tratado aí no seu íntimo, que te faz tão sedenta, que te faz carente, que te faz necessitada de amor, que te tem feito buscar em tantas outras fontes a saciedade dessa sua sede. Versículo 16. E aí o texto de hoje, né, o final, a partir do versículo 39, a gente vê que essa mulher volta para a cidade, ela conta o seu testemunho e muitos se convertem. Muitos ficam curiosos a respeito de quem é Jesus. E aí você fala, peraí, mas o que ela falou? Qual que foi o teor do testemunho dela? Tem um rascunho dela aí para eu dar uma olhada? Qual foi o conteúdo desse testemunho que teve tanto poder, tanto impacto na vida de outros? E o testemunho dela foi, ele me disse tudo que tenho feito. Ou em outras palavras, ele me conhece. A gente vai entender por que esse testemunho ele foi tão poderoso e teve o impacto que teve. Mas antes de prosseguir, eu queria fazer essa pergunta para você. Quando você ouve que Deus sabe tudo o que você tem feito, que Deus te conhece, que Deus sabe a medida, o tamanho da sua sede, que Ele sabe quais são as fontes aonde você tem buscado saciar a sua sede, como você se sente? É confortante ou é amedrontador? Depende do que você andou aprontando por aí, não é mesmo? Isso, ser plenamente conhecido, pode ser muito bom ou terrível. Será que em nossos tempos que estamos vivendo de revolução afetiva, o que é revolução afetiva? É quando nos compreendemos a partir do que sentimos. Isso é a nossa era. Essa orientação tem nos moldado. Será que nos tempos de hoje, em que vivemos a idolatria do self, e aqui eu estou me referindo ao self como a percepção de si, propósito de vida, padrões morais, e hoje vivemos tempos em que o self é idolatrado. Será que nos tempos de hoje, ter tido 5 maridos e estar vivendo com o 6º homem, que não é o meu marido, será que isso teria sido um problema? Será que seria? Será que seria um motivo de constrangimento, de rejeição, de ser colocada à margem da sociedade? Talvez não nos nossos tempos de hoje. E é por isso que a gente vê que na abordagem de Jesus, no contato de Jesus com aquela mulher, a preocupação de Jesus primeira nem é tanto os atos pecaminosos dela, mas o que a motivava a agir em busca de tantos maridos. E é por isso que a porta de entrada ali, de conexão com aquela mulher, vai ser, me dá um pouco dessa água. Sabe essa sede que você tem? Sabe que tem uma água que pode te saciar? Então, sempre a preocupação de Jesus, e assim também é conosco, é com o nosso coração, é com a nossa essência. É que é mais fácil, às vezes, a gente tratar e deixar-se ser tratado na superfície. Porque a gente continua brigando, a gente continua se esforçando, a gente continua achando que pode se auto-justificar. Não sou tão ruim assim, vai.
Tá, eu estourei hoje. Tá, eu falei aquele negócio. Eu escorreguei, pisei na bola, menti de novo, me descontrolei, consumi pornografia. Foi um escorregão. Senhor, me perdoa. Mas assim, lá no fundo, na minha essência, eu não sou tão ruim assim. Estou aqui, afinal de contas, né, no domingo frio, oferecendo culto, minhas ofertas, servindo em ministérios dentro da igreja. Jesus vai dizer para a mulher, é dentro, é essa sede que eu quero arrumar. Às vezes a gente tem dificuldade de ter o entendimento e a percepção dessa nossa essência sedenta, carente. Mas essa condição de carência, ela é legítima, porque nós fomos desconectados do nosso Criador, que é a fonte da água da vida. Então, naturalmente, nós vamos permanecer numa condição de sede, de insaciedade, até que encontremos essa fonte de água viva. E bebendo dela, ter de fato a nossa sede devidamente saciada. Isso significa que só tem uma fonte que pode nos saciar plenamente, que é a reconexão, a reconciliação com o nosso Criador, que é essa fonte. E isso nos foi providenciado na cruz. Por que continuamos buscando saciar a nossa sede em tantas outras fontes secas? Por que continuamos bebendo de tantas outras águas que não podem nos saciar? Então, enquanto refletimos sobre em que medida isso, o Senhor sabe tudo que eu tenho feito, o Senhor me conhece, em que medida isso pode ser perturbador ou libertador, será que de fato nós temos a percepção e consciência de que somos essa pessoa seca, sedenta, de que somos esse pecador que precisa de salvação e redenção? Porque reconhecer a si como pecador não é meramente confessar práticas listadas na Bíblia como carnais, ou que em seu contexto social, cultural e histórico é categorizado como imoral. Talvez nesse ponto, como eu citei há pouco, na superfície, alguns aqui escapam da média. Mas nos reconhecer como pecadores, nos reconhecer secos, nos reconhecer sedentos, é deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e revelar aquilo que em nossa essência de fato somos: vazios, medrosos, inseguros, carentes, vulneráveis, frágeis, inclinados ao pecado, egoístas, orgulhosos, arrogantes. Isso é o que somos. E não adianta a gente querer resolver, tratar o nosso orgulho, acumulando e juntando riqueza, status, condições, méritos nessa terra, para fortalecer esse orgulho. Esse orgulho precisa ser quebrantado. E como no caso dessa mulher, sim, às vezes começa com tudo isso que eu tenho acumulado para alimentar esse orgulho, como foi o caso dos muitos maridos dessa mulher. Mas tudo isso que eu tenho acumulado é, na verdade, sintoma e resultado de algo que precisa ser tratado antes, primeiro, no nosso interior. Por isso, aí um recado para os casais, e você pode aplicar isso se não é casado, a qualquer um dos seus relacionamentos. A grande questão, a grande chave para os nossos relacionamentos serem saudáveis, para um casamento ser saudável e agradar ao Senhor, para cumprirmos aquilo que precisamos cumprir em cada relacionamento que Deus nos permite, para onde Ele nos envia, a chave é estarmos cheios dessa água viva, para primeiro sermos devidamente, plenamente saciados, e então
essa água viva jorrar do nosso interior, como foi a promessa de Jesus àquela mulher. Não é sobre se esforçar, não é sobre se ajustar meramente, não é sobre descobrir e praticar a linguagem do amor do outro. Tudo isso tem um limite, que é o nosso, que é a nossa humanidade, que é a nossa miséria, que é a nossa condição enquanto separados de Deus. Precisamos beber dessa água viva, que é o próprio Senhor. Sermos cheios, saciados, encontrarmos a nossa identidade, o nosso pertencimento, encontrarmos o descanso, a paz, a alegria, a segurança nele, em Jesus. E então sermos capacitados para amar e servir devidamente o outro. Quando bebemos e somos saciados dessa água do nosso interior, então, podem jorrar essas mesmas águas para abençoar outros. Jesus confrontou com graça e firmeza a razão por que aquela mulher permanecia insistindo em procurar resposta, prazer, saciedade, amor e pertencimento, identidade, numa prática ineficaz e numa fonte seca. E aí eu queria trazer as palavras de Jesus e que elas falem ao seu coração. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Senhor, dá-me dessa água. Senhor, me encontra assim. Senhor, sacia a minha sede. E aí o Senhor vai dizer, vai chamar o seu marido. Traz para mim, em arrependimento, com contrição, com humildade. Mostra para mim quem são os seus maridos. Aonde você tem procurado saciar a sua sede? De que águas podres você tem bebido? Águas que não condizem com o caráter de Deus, com a santidade que cantamos nessa manhã de Deus. Águas que ofendem o caráter, o evangelho de Cristo. Quais são essas águas? Vai e chama seu marido, traz aqui. Traga esse marido que eu vou te libertar. Jesus é ele mesmo a água viva que sacia perfeitamente a nossa sede. Essa sede que nos escraviza a tantas fontes corrompidas e secas. Quais são essas fontes onde você tem buscado saciar sua necessidade de ser amado e de pertencer? Que águas você tem tomado para ter um pouco de descanso, de alegria, de paz? Quais vícios de comportamento e temperamento têm controlado, dominado sua mente e coração, fazendo você viver relacionamentos de manipulação, de abuso, às vezes como vítima e às vezes como algoz? Ele já sabe. Ele já conhece. E somente ele pode saciar plenamente essa nossa carência de ser e pertencer de maneira legítima. Aí eu queria trazer aqui um parágrafo do livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, quando ele fala, sobre como a gente precisa amar o outro. E aí é pertinente a nossa reflexão aqui. Ser amado sem ser conhecido é confortador, mas superficial. São esses likes aí de gente que você nem conhece no seu Instagram. A gente é amado, mas não é conhecido. Ele afaga o nosso ego, mas a gente sabe que não é amor verdadeiro. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Por isso a gente vive cheio de defesa e sempre atacando nas nossas relações de maior intimidade, onde a gente é de fato conhecido, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é o que é o amor de Deus por nós. E é disso que precisamos mais do que qualquer
outra coisa. Esse amor nos liberta da presunção, nos humilha a ponto de abandonarmos a hipocrisia, nos fortalece para qualquer dificuldade que a vida trouxer. Confrontada em sua miséria, era de se esperar que essa mulher se escondesse mais. Mas o que acontece é radicalmente oposto, é contrassenso. A exposição de quem ela de fato era, da sua carência, da sua promiscuidade, do seu eu confuso e perdido, das suas mazelas, a exposição, o confronto, o reconhecimento, a libertou do medo da rejeição. Claro que a exposição por si não cura. E aqui um recado para os pais. Não é expondo, humilhando a criança que você ensina e corrige. A exposição por si não acolhe e não salva ninguém. A questão fundamental aqui é quem a expôs. Diante de quem ela foi desnudada, quem veio ao seu encontro. Apesar de conhecer tudo o que ela fazia para salvar. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me conhece. Ele me conhecia e veio ao meu encontro. Tudo o que escondi, todos os esforços para cobrir minha nudez e vergonha, as melhores obras que entreguei para compensar o horror de quem eu era, tudo ele já conhecia. E ele não me rejeitou. Ele não me condenou. E hoje nós, leitores do Novo Testamento e dos Evangelhos, sabemos. Ele morreu naquela cruz. Para que tudo aquilo que eu sou, para que eu pudesse ser liberta de tudo aquilo que eu sou. E fiz. O contraste entre a condição daquela mulher, tudo o que eu fiz, quem eu sou, e a graça de Jesus, esse contraste é o que trouxe destaque e luz para quem Jesus era. Como assim? Esse Jesus dá conta dessa mulher também? Esse Jesus dá conta de salvar, de perdoar, de restaurar, de fazer nova até essa mulher? E esse contraste, então, no testemunho daquela mulher, foi que ecoou por aquela cidade e impactou tantas e tantas vidas. E aí eu me lembro de 2 Coríntios 12, quando Paulo diz, e aí eu pedi para o Senhor, para mudar a minha condição, tirar o espinho, e ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente quer testemunhar a Deus através dos nossos feitos, caminhou errado. A gente testemunha, glorifica, revela a Deus a partir de quem Ele é. E quem Ele é merece destaque por causa do desastre que eu sou. A gente pensa, por que será que o meu cristianismo ele é tão sem fruto? Por que será que o meu testemunho, se é que eu testemunho a respeito de Jesus e da minha fé, não tem impacto na vida de ninguém? Talvez porque eu estou tentando performar a santidade, a beleza e a graça de Deus. E eu não estou deixando Ele fazer isso. Porque eu não deixo Ele fazer isso, nem mesmo por mim. Porque eu não reconheço a minha sede, a minha miséria, o meu vazio. Eu não reconheço e eu não quero nem negociar e muito menos entregar e me arrepender desses tantos maridos, dessas tantas fontes e dessas tantas águas que eu tenho bebido. Porque eu tenho medo de ser conhecido e, sendo conhecido, ser rejeitado. Mas a boa notícia e esse encontro de Jesus com a mulher nos lembram, é a palavra de esperança, de salvação para dizer, você é conhecido. E por isso é que Jesus morreu na cruz. Na relação com Ele, podemos ser conhecidos e plenamente amados. Mas a gente precisa deixar se ser conhecido.
E aí o resultado, então, daquele encontro foi que, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Às vezes você pode dizer assim: não, eu estou bem, eu estou bebendo da água, eu estou bebendo de Jesus e está tudo certo. Eu estou encontrando a minha saciedade na relação com ele. Mas aí, quando a gente olha para as nossas relações interpessoais, aí todas as problemáticas, elas então são evidência de que, opa, talvez eu não esteja bebendo tanto assim da água viva, porque não está jorrando do meu interior. Aonde que a gente vê essa água chegando, jorrando? Quando a gente vê essa água chegar no outro. Mas eu retenho perdão, eu sou orgulhoso, eu manipulo as pessoas, eu me ressinto. Eu valorizo muito mais o meu ego do que o outro. Eu sou incapaz de servir, de me doar. As águas não estão chegando ali. Então elas não estão jorrando. E se não estão jorrando, talvez é porque está faltando ainda beber dela. Por isso que as relações interpessoais, elas são um sinal extremamente importante, e Jesus deixou bem claro isso. O negócio comigo é assim que funciona: amar a Deus e ao próximo. Não tem como dissociar. João vai repetir isso na sua carta. Você fala que ama a Deus e não ama o próximo? Mentiroso. Porque se amasse a Deus, se estivesse bebendo da água viva, se estivesse sendo devidamente saciado, do seu interior estariam jorrando águas vivas também, para abençoar o outro. A graça é cruz. O grão precisou cair na terra e morrer para dar vida. O Cordeiro Santo de Israel suportou a cruz, desprezando a vergonha, por causa da alegria que lhe fora proposta. A justificação e salvação de todo o que viesse a nele crer. Só quem entende que precisava morrer é que compreende o poder da morte de Cristo. Só quem entende que é vazio e seco é que pode buscar, aceitar e beber da água viva. E quem se une à morte de Cristo é que pode ser unido à sua vida. A mulher samaritana dizer que Jesus sabia tudo sobre ela significava encarar e expor suas mazelas. A graça que ela recebeu era incomparável ao seu pecado e vergonha. Aquilo que ela tanto escondia, quando ela encontrou a fonte, ela falou: por que eu estou bebendo dessa água aqui? Quando ela viu aquela fonte abundante, ela falou: eu estou com sede mesmo. Não vou fingir costume. Eu estou morrendo de sede, porque nada do que eu tenho buscado tem me saciado. Me dá dessa água. E eu não quero mais beber dessas outras. Ali onde ela se escondeu por anos, aquele poço ao meio-dia, lugar de rejeição, de solidão, de lembrança da sua corrupção, ali foi onde Cristo veio ao seu encontro. E de lá, liberta, ela vai para o lugar e para as pessoas de quem ela se escondia. Esse é o fluxo natural da coisa. Jesus já havia dito àquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 14. A água que o Senhor lhe dá para beber está jorrando e saciando a sede de outros? O perdão que você recebeu, você está estendendo àqueles que te ofenderam? O amor incondicional que te salva, você está oferecendo aos seus inimigos? Aqueles hábitos ruins, aquelas práticas pecaminosas, aquele temperamento vicioso do qual você tenta se livrar, tudo isso tem indicado e mostrado que algo dentro precisa ser ajustado. E é para lá que eu preciso olhar. E é ali que o Senhor quer nos encontrar. O desafio para encarnar a graça, para perdoar, amar, acolher, expor o contraste entre o que eu sou e fiz e quem Ele é e fez. Esse desafio para ser fonte que jorra vida para outros é o desafio e a lembrança.
hoje e dia após dia, de como nós mesmos somos amados e encontramos nossa suficiência em sua graça. Porque Ele me conhece e me ama, posso ter liberdade. Porque Ele me conhece e me justificou, posso ter salvação. Porque Ele me conhece e me perdoou, posso testemunhar e estender o seu perdão. Porque Ele me conhece e me acolheu, eu posso acolher quem quer que seja. Aí a pergunta é, o Senhor te conhece? Ou melhor, você sabia que Ele sabe de todas as coisas que você tem feito e que Ele te conhece? A minha oração é para que esse Jesus que foi ao encontro daquela mulher no poço, que ajudou ela a perceber aonde que estava a raiz do problema e tratou ali a raiz da sequidão, e se apresentou como essa fonte de água viva, que esse Jesus te encontre ali no seu poço, do seu meio-dia, onde você tem se escondido, do que você tem se alimentado e que você sabe que não sacia, que tem te dominado em comportamento, em temperamento, no modo de falar e de pensar, que o Senhor te encontre ali nesse lugar. E que quando Ele disser, chama o seu marido. Vamos jogar fora toda essa porcaria. Vamos crucificar toda essa porcaria, porque só eu sou a água viva. Que você dê esse passo de confiança. Que você olhe para a cruz, que já foi consumada. Não há mais condenação. Que você beba, seja saciado, seja curado, seja consolado, seja restaurado, seja feito novo, como a palavra diz que a gente é, e que do seu interior, então, essas mesmas águas que nos saciam jorrem para abençoar esses que estão mais perto de você, até os que estão nos confins da terra, que é para onde o Senhor quer enviar a sua igreja, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Quero te convidar a ter um minuto de oração para respondermos aquilo que o Senhor nos fala nessa manhã. Eu vou repetir ali o parágrafo do Tim Keller. Ser amado sem ser conhecido é confortador, mas superficial. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é como Deus nos ama. E é disso que precisamos mais do que qualquer outra coisa. Esse amor nos liberta da presunção, nos humilha a ponto de abandonarmos a hipocrisia aos muitos maridos, às muitas águas, e nos fortalece para qualquer dificuldade que a vida trouxer. Eu acho que a primeira oração que podemos fazer é a de arrependimento. Que o Senhor sonde o nosso coração. Que Ele nos mostre, revele esses tantos maridos, esses tantos poços, essas tantas águas das quais temos bebido. E que a gente entregue ao Senhor com confiança. É verdade, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo o que eu tenho feito. Antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já a conhece, o Senhor já sabe, o Senhor conhece os meus pensamentos. Então esquadrinha e me quebranta, me liberta. E a segunda oração nós vamos fazer cantando esse louvor, confessando e reconhecendo que é Ele a fonte e que é dele que queremos beber. E queremos beber até sermos saciados, curados, restaurados, feitos novos para que então possamos ser usados, para que outros que também estão sedentos possam conhecer a água viva, essa fonte e também ser salvos.